Como os irmãos puderam perceber pelo hino inicial, hoje eu não vou falar totalmente sobre criança. Hoje a gente vai também ter muitas lições para os adultos. Mas primeiro eu quero que vocês abram para mim em Provérbios 22:6, que lá tem um versinho muito bonito. Provérbios 22:6. Amém. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Amém. Irmãos, nós, crianças, somos muito importantes para o mundo de hoje. Nós somos importantes para o nosso lar, para o mundo, para o futuro. Por quê? Porque no futuro, quando a gente estiver lá fora no mundo, quando a gente for um pouquinho mais velho, quem vai pregar a mensagem? É as crianças, elas que vão começar a falar do amor de Deus para as outras pessoas. E aqui eu separei alguns trechos da Ellen White. E o primeiro trecho que eu separei é no Lar Adventista, página 159, que diz assim: o lar sem a criança é declarado um lar triste. O coração dos que nele residem corre o risco de se tornar egoísta, de acariciar o amor pela própria comodidade e consultar seus próprios desejos e conveniências. Desejam simpatia para si, mas têm pouco para conceder aos outros. E nós também somos como testes de paciências para nossos pais, tanto na paciência, no amor e na tolerância. O que a Ellen White quis dizer aqui sobre as crianças? A gente entende que muitas pessoas não podem ter filhos, por exemplo, ou não querem. Mas ela diz que uma criança no lar, ela faz você ter muita experiência. Eu sei que eu não sou adulta, mas a minha prima, a Maria, eu não tinha muita paciência com ela. Como eu já falei aqui em algumas pregações, eu não tinha muita paciência com ela. Agora tá mais ou menos, mas antes era bem pior, eu se estressava com tudo. E, na verdade, as crianças, elas dão sim uma lição na gente. Elas ensinam a gente a ter paciência, a ter amor, compartilhar o nosso amor. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que todos nós, agora em geral, os adultos e as crianças, vocês acham que a gente é importante para Deus? Sim, sem dúvida. Ellen White, no Lar Adventista, página 279, diz que Cristo avaliou tão alto todos nós, que ele deu o seu próprio sangue e derramou por nós na cruz. E ele também fala das crianças que os pais, eles têm que ser muito pacientes e também educar corretamente os seus filhos. Como nessa lição a gente está falando de família, eu achei muito interessante uma parte de segunda-feira, eu acho, que fala que Jesus, quando ele veio para a Terra, ele não frequentou escolas, nem de fariseus, nada. Quem que educou? Quem que deu a educação? Os pais. Os pais. E destaca principalmente Maria, porque Maria, ela foi a que esteve mais próxima dele. E hoje o pastor Eduardo, ele comentou sobre a lição, e uma coisa que ele falou é verdade. Quando Deus fala quando a gente vê que Deus morreu na cruz por nós, o amor de mãe é comparado com o amor que Jesus teve ao nos dar a salvação na cruz. E eu fiquei muito impressionada porque também a minha mãe comentou que nós sempre temos que ser o exemplo, sabe, para as outras pessoas. E às vezes, na verdade todo dia, a gente sempre tem os nossos erros, né? A gente sempre cai em alguma tentação. E hoje eu vou citar três tipos de erros que a gente sempre faz e como nós devemos fazer para vencer eles. E o primeiro erro é a teimosia. Gente, em orientação da criança, Ellen White fala assim:
que quando nós não vencermos a teimosia, nós iremos ficar sem harmonia, com amargura e insensibilidade. Significa que insensibilidade significa que a gente vai se preocupar só com o nosso eu, ser egoísta, por exemplo. E eu achei interessante essa parte porque muitas vezes a gente, quando é teimoso, isso os adultos também é. Porque se você for perceber, Deus, ele é como um pai pra gente. A gente somos filhos dele. E quando ele pede alguma coisa pra gente fazer, quando você sabe que tem que fazer aquilo e a gente não faz, a gente tá sendo desobediente, a gente tá sendo teimoso. E às vezes o meu pai também, ele é teimoso. A minha mãe fala assim, faz esse negócio. Ele fala não, por exemplo. Aí eu falo, pai, para de ser teimoso, pai. Você não tá vendo que a mãe tá pedindo? Eu fico até irritada. Mas aí eu vou olhar pra mim e eu vejo que também às vezes eu vacilo, né? Aí eu vejo que às vezes eu sou teimosa. Eu sou pior. E vamos abrir em Provérbios 17, 22, que lá tem uma mensagem pra gente. Em Provérbios 17, 22, diz que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E o que isso quer dizer? A Ellen White não falou que a teimosia deixa a gente com o coração amargo? Então, aqui diz que o coração alegre é um bom remédio. E como que a gente faz para ter um coração alegre? Vocês têm ideia? Jesus! É isso mesmo. Jesus é a única coisa que eu acho que faz a gente ficar alegre, sem tirar quando a gente vai comer açaí ou vai fazer alguma coisa que a gente gosta. A única coisa que deixa a gente alegre mesmo é Jesus. Por quê? Sempre quando a gente precisa, quando a gente está no fundo do poço, quem que ajuda a gente? Jesus. Então por isso a gente tem que orar, pedir para Ele sabedoria. E Jesus é como um amigo pra gente, sabe? E como eu falei, vocês já perceberam que ele é tipo um pai terrestre pra gente, né? Só que ele é do céu. Mas ele é igualzinho, porque a gente é os filhos e a gente tem que obedecer tudo o que ele fala. E quando a gente não obedece, tem sempre a sua consequência, que seria o castigo dos pais. E a segunda tentação que a gente mais faz nos nossos dias é reclamar. Gente, reclamar... Eu, antigamente... Então. Isso não é coisa de criança. Ela nasce reclamando. Então, no meu dia a dia, antigamente, eu reclamava de tudo, porque, por exemplo, vou dar um exemplo da minha mãe. Quando eu tô fazendo alguma coisa dentro de casa, eu não gosto de ficar parando e sair pra atender a minha mãe, sabe? E aí... É que assim, ó. Por exemplo, eu tô arrumando a cozinha. Aí minha mãe fala, Isabelle, vem colocar a linha na máquina. Aí eu penso, não, eu tô terminando aqui. Mas aí eu vou lá. Só que às vezes, antes eu reclamava muito, eu ficava falando, ai, misericórdia. Eu reclamava. Agora não, agora eu vou com aquela ideia ainda que não era pra ser isso, mas eu vou e faço, sem reclamar. Ainda bem. É igual você tá passando o pano e vem a pessoa pisar, né? É verdade. Esses dias eu tinha acabado de passar pano na casa. Aí meu avô entrou com sapatão de barro dentro de casa. Eu só olhei assim, fiz assim, mas eu não reclamei. Eu segurei. Aí quando ele saiu, eu passei o pano de novo. E eu acho que isso é uma das principais coisas que a gente faz no nosso dia a dia, porque a gente reclama de tudo. Tudo que tiver, a gente reclama. E a gente sabe que Deus sempre tem um propósito para nossa vida. E muitas vezes o que Ele fizer pra gente, por exemplo, a gente ora pra Ele nos dar uma coisa e Ele não dá. O que a gente acha? Deus não tá cuidando de mim. Mas Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor pra gente e a gente começa a reclamar. E em Orientação da Criança, página 74, olha o que a Ellen White diz. Nós devemos ter uma rigorosa higiene, tanto físico como mental. E nisso não se encaixa no reclamar, porque quando a gente reclama, quando a gente começa
a murmurar demais, a nossa mente vai ficar limpa? Não vai ficar limpa, porque tudo que a gente está fazendo é reclamando do que Deus está fazendo por nós. E isso, Ellen White fala que nós devemos ter uma mente muito, fazer uma limpeza na nossa mente. E isso é só possível com a ajuda de quem? De Deus. E Deus, ele fica muito triste com nós quando a gente não quer fazer o que ele pede ou quando a gente reclama. E aqui eu coloquei um exemplo de criança que é assim, por exemplo, quando a minha mãe pede para arrumar meu quarto. Eu reclamava demais também para arrumar meu quarto, mas agora eu não reclamo. Eu vou e faço antes dela pedir. E Deus fica muito feliz com isso, na verdade. E agora vamos para a terceira. A terceira tentação é os desejos egoístas. Isso aí, eu acho que eu nunca precisei, sabe? Às vezes eu era muito egoísta. Eu ainda sou. Às vezes. Mas, assim, eu sempre pensei que eu nunca tive que, sabe? Ficar muito nessa parte de tirar o egoísmo de mim. Por quê? Desde pequena eu nunca fui egoísta. Com meu irmão, principalmente. Vamos supor, quando eu era menor, o meu irmão era menor no caso, e eu não existia ainda, era só ele. O que a minha avó fazia? Comprava Danone, uma caixona de Danone só pra ele, uma caixinha de bis só pra ele, comprava tudo pra ele. Aí eu cheguei pra brilhar. E o que o meu avô fez? Partiu tudo. A caixinha de Danone ficou uma pra mim e outra pra ele. Caixinha de bis, o meu pai ri disso até hoje. A primeira vez que meu avô pegou a caixinha de bis e partiu no meio, o Daniel só faltou chorar. Só faltou chorar, porque ele pensou, não, era tudo meu. E até hoje ele fala, antes eu era o neto preferido. Aí chegou a Isabela e pronto, tive que dividir tudo. E é verdade. Só que desde pequena eu nunca fui egoísta, sabe? Sabe, na adolescência a gente fica um pouco egoísta, sabe? Mas quando eu era criancinha, eu nunca fui egoísta. Na verdade, eu gosto de repartir as coisas com os outros. E isso é uma coisa que a gente, às vezes, tem muito no nosso dia a dia. Porque, às vezes, o nosso ego tá lá em cima, a gente não quer repartir nada com os outros. Às vezes, aquela pessoa tá precisando da palavra de Deus e você tá lá, não sei se eu falo, eu acho que eu não vou falar. Você dá pouca importância pra pessoa, sabe? E isso eu acho muito triste porque, às vezes, como eu já falei, não é só a palavra de Deus que salva uma pessoa. Às vezes é uma música, às vezes é um folheto que ela acha na rua, um livro, ou uma música que ela vê quando passa na igreja, em frente. Mas o nosso testemunho, quando a gente dá o nosso testemunho, isso que faz a pessoa enxergar. Como a minha mãe falou da escola, é difícil pra gente que é adventista e estuda na escola pública ser um exemplo, né? Porque as influências vêm que vem e não tem dó. Mas aí o que a Ellen White fala? Que em vez da gente cair, o que a gente tem que fazer para Satanás ficar longe da gente? A gente tem que pedir a proteção de Deus. A gente tem que orar para Deus, a gente tem que se entregar totalmente para Ele. E no livro da orientação da criança, de novo, fala que, na página 61, fala que nós somos tomados por desejos egoístas que seriam fazer tudo na hora que a gente quer. Tudo na hora que a gente quer aquilo, vai ter que ser nessa hora. Eu já passei por isso. Eu tô dando meu exemplo porque eu tô vivendo a pregação pra mim, entendeu? E eu já vivi muito por isso, por causa disso, porque às vezes minha mãe falava assim, vamos supor, boneca, Barbie. Eu amo brincar de boneca ainda. Eu tenho 14 anos e amo brincar de boneca. Brinque mais. Então, e a minha mãe, ela comprava, toda hora que eu pedia, mãe, me dá uma boneca, por favor, é muito barata. Ela, tá. Aí eu pegava mais barata e ela comprava. Só que tinha vezes que a minha mãe não tinha dinheiro. Aí o que acontecia? Ela falava assim, filha, hoje não dá, porque eu tô sem dinheiro. A primeira coisa que a Isabelle fazia? Reclamava, ficava zangada, ficava brava demais, não queria nem falar com a mãe. E isso era porque eu queria naquela hora. Só que aí eu fui percebendo que depois de tudo isso,
no final, o presente que eu ia ganhar, no final eu ganhei melhor. Entendeu? Aí eu comecei a ver que isso é muito errado. E continuando, ela fala assim: o egoísmo pode ser vencido através da oração, da obediência e da prática. Tudo se encaixa na obediência. Vocês viram que as três tentações que a gente falou, tudo se encaixa na obediência, né? Porque ela fala que se a gente obedecer a Deus, a gente não vai ter essas tentações. Por quê? A gente já vai estar obedecendo. Quando, por exemplo, a minha mãe, ela fala assim: não é pra você comer aquela coisa agora. E você obedece, fala assim: tá, eu vou lá brincar, fazer outra coisa e tal. Você vai cair na tentação? Não, porque você vai estar longe daquilo. Você não vai chegar perto, você vai para outro caminho, entendeu? Então, quando a gente obedece a Deus, e ele fala assim, ele manda vem aquela tentação e Deus fala: não faz isso. E ele obedece. A gente obedece. E o que acontece? A gente sai de perto daquilo e vai fazer outra coisa. E aí ela fala que a tentação é mais difícil da tentação induzir, entendeu? Da gente cair naquela tentação. E já que a gente está falando de obediência, eu separei uma história de uma pessoa muito importante, que eu acho a história dela muito bonita, que é de Daniel. Então eu vou pedir para vocês abrirem Daniel, que hoje a gente vai falar um pouquinho dele. Daniel 6. Nós vamos ler alguns versos sobre Daniel. Daniel 6. A gente vai ir pulando os versos. Primeiro a gente vai ler o 3. Acharam todos? Amém. Então, o verso 3. Então, este Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Amém? Amém. Verso 4. Então, os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do rei. Porém, eles não puderam encontrar nenhuma ocasião nem culpa, porquanto ele era Fiel. e não se achou erro ou culpa nele. Amém? Amém. Então, irmãos, já deu para perceber aqui o exemplo de Daniel. O rei viu nele, ele viu Deus em Daniel. E o que ele fez? Ele falou assim: não, esse é o exemplo, esse é o príncipe que eu mais gosto, porque eles tinham uma amizade muito, muito forte. E aí, o que a gente traz para hoje? O pastor, eu acho que foi o pastor Flávio que falou, que ia ter uma reunião do presidente de Extrema, era uma reunião lá do pessoal do governo lá. E o que acontece? Ia falar sobre a questão dessa pandemia e tal. E aí o irmão da nossa igreja foi e falou sobre a igreja. Que a igreja, ela tava... se ela podia aumentar um pouco a hora, porque tinha muito pouca hora e não tava dando pra estudar bem a palavra de Deus. Aí o que o prefeito falou? O prefeito falou o quê? Mas já era pra você estar fazendo isso. Aí ele falou assim: não, mas a gente não tá fazendo porque a gente tá seguindo a lei que foi dada. E aí ele se espantou, né? Ele falou assim: não, eles acharam aquilo, nossa, mas as outras igrejas tá tudo lotada já tá fazendo hora a mais. E aí ele falou: não, mas a gente tá seguindo porque Deus falou que a gente tem que ser obediente. Aí o prefeito ficou, né, assustado e falou: nossa, ele ficou impressionado. Ele achou tudo aquilo um exemplo. E no final ele falou que eles iam arrumar um jeitinho para arrumar mais tempo para a igreja. E isso foi uma bênção, porque isso a gente mostrou, a nossa igreja mostrou um exemplo para as pessoas que não eram, porque ele é cristão também, só que de outra igreja. E a gente mostrou um exemplo. E eu achei muito legal isso, porque
Daniel, ele era tão fiel, mas tão fiel que nada fazia com que abalasse a fé de Daniel. E agora a gente vai pro verso 10, ver o que aconteceu com Daniel pela fé dele. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, que escrito que foi assinado? Isso. Ele foi para a sua casa e com as suas janelas abertas em sua câmara que dava para Jerusalém, o que ele fez? Orou. Ele abaixou os joelhos 3 vezes se abaixou sobre os seus joelhos e 3 vezes no dia orou. E deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer. Aí você pensa assim, e agora? Ele foi desobediente, porque o rei falou que não era para fazer e ele fez. Mas aí você vai um pouquinho para trás e pensa, mas o que Deus tinha falado? Obedecer primeiramente a Deus. Primeiramente a Deus. E Deus, Daniel viu que ele nunca deveria renunciar à fé dele, a fé em Deus. Ele nunca devia parar de orar. Tanto que tem um desenho da Bíblia que fala que o amigo dele perguntou para ele, Daniel, pena que a gente vai ficar só 30 dias sem orar para o nosso Deus. Aí Daniel olhou para ele e falou, não, a gente não vai ficar 30 dias. Eu vou continuar orando porque eu acredito em Deus e eu sei que Ele vai me salvar. Amém. Agora vamos ler o verso 13. Então responderam e disseram perante o rei, aquele Daniel, o qual é dos filhos dos cativos de Judá, não considera a ti, ó rei, nem o decreto que assinastes, mas faz sua oração 3 vezes ao dia. Então o rei deu ordem, e eles trouxeram Daniel e o lançaram dentro da cova dos leões. Então o rei falou e disse a Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves te livrará. Amém? Amém. Irmão, vocês viram aqui que o próprio rei que não era cristão, não era nada. O que ele falou para Daniel? Ele falou que o Deus dele ia salvar ele. E isso foi um exemplo que Daniel deu ao rei. Agora vamos para o verso 20. E quando chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. E o rei falou e disse a Daniel, ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus a quem tu continuamente serves, foi capaz de livrar-te dos leões? Então o que Daniel disse? Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferissem. Visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, e também perante a ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Verso 23. Então o rei ficou extremamente contente por ele, e deu a ordem para que eles erguessem Daniel para fora. Então Daniel foi erguido da cova, e nenhum tipo de ferimento encontrou-se nele, porque ele acreditou em Deus. Amém? Amém. Irmãos, vocês viram que exemplo? Esse é o exemplo que eu acho mais bonito da Bíblia. Porque mesmo o Daniel sabendo que ele podia morrer, Deus podia ter dado outros planos para a vida dele. Mesmo ele sabendo que ele podia morrer, o que ele escolheu? Ele escolheu servir a Deus e não parar de orar para Deus. E não é só esse exemplo que tem na Bíblia, tem muitos outros exemplos. Por exemplo, os mártires. Eles foram mortos, mas eles renunciaram à fé deles? Não. Eles não renunciaram. E uma coisa que eu achei bonita, que a gente estava comentando esses dias, eu e a minha família no culto, que as pessoas, os cristãos que morreram, que foram martirizados, antes deles morrerem, em vez de eles morrerem tristes ou deprimidos, o que eles faziam? Eles cantavam hinos. Aí eu ficava pensando como que uma pessoa vai morrer e fica cantando hinos alegres antes da morte. Porque as mortes eram muito severas antes. E aí eu ficava pensando, como que a pessoa vai fazer isso? Se fosse eu já estava chorando, eu morria antes de fazer qualquer coisa. E aí, só que daí eu vi que a fé deles foi maior. E eu achava muito bonito isso. Os valdenses também é um exemplo muito bom. Por quê?
mesmo eles sabendo que eram perseguidos, o que eles faziam? Eles foram para a montanha e começaram a adorar a Deus à noite. Eles não deixavam de adorar a Deus. E muitas vezes, como a Bíblia não foi retirada de todos os valdenses, o que eles faziam? Quando tinha eles arrancavam um pedaço de papel da Bíblia e decoravam aquilo inteirinho. Um Salmos, por exemplo, eles decoravam inteirinho. E eles deixavam aquilo na mente, sabe? E quando faziam culto, eles iam e recitavam tudo o que eles tinham lido. E isso foi muito bom, porque eu achei muito bom quando eu aprendi, porque eles trazem uma fé, sabe, pra gente. Porque às vezes a gente não, como minha mãe disse, não tem tempo, a gente não quer ter tempo pra estudar a Bíblia. A gente fala que é besteira às vezes, estudar de manhãzinha. E agora a gente acorda 5h30 pra fazer o culto. Antes a gente acordava um pouquinho mais tarde, agora é 5h30. E aí no primeiro dia que a minha mãe falou que a gente ia acordar cedo, aí eu e meu irmão já falou, não, mãe, não acredito que você vai acordar às 5h30. Pra que isso? Já comecei a reclamar. E aí eu falei, pra que isso? E o Daniel também achou muito ruim. Mas aí a gente viu que isso é bom, porque a gente tá aprendendo mais em família e a gente tá aprendendo muito mais do amor de Deus. E, irmãos, vocês acham que nesse mundo que a gente tá hoje, esse mundo cruel, vocês acham que é fácil ser o exemplo? Não é fácil. Às vezes a gente tá na rua, a pessoa te olha, vê que você é diferente. Aí ela fala, nossa, que bonito, né? Aí ela te vê fazendo alguma coisa. Ela te vê fazendo alguma coisa assim, que não é o normal. Por exemplo, xingando, vamos supor. Ela fala assim, eu pensei errado. Ou seja, o seu testemunho foi bom? Não foi. E um dia a gente foi pra São Paulo, eu e minha mãe, e a minha mãe chegou numa loja, sabe? E a moça olhou pra ela, bem na hora que ela ia comprar, e olhou pra ela e falou assim, moça, você é cristã? Aí na hora eu assustei, né? Eu olhei assim pra trás, eu olhei assim. Aí ela, sou sim. Ela, nossa, eu percebi. Aí eu fiquei assim olhando pra moça, e ela falou assim, quando você entrou aqui, teve uma paz tão grande nessa loja. Aí eu fiquei, né, surpreendida pela minha mãe. Fiquei orgulhosa da minha mãe. Aí eu pensei, não é fácil ser o exemplo, mas com Deus a gente pode vencer muitas muralhas. A gente pode derrubar muitas muralhas. E a mensagem de hoje foi sobre isso. A gente tem que ser o exemplo, tanto as crianças como os adultos, né? Porque as crianças, elas podem ser pequenas, mas se elas forem sendo moldadas, elas vão se tornar uns adultos muito obedientes, né? A Deus. E os adultos também tem que ser obedientes, porque quando a gente chegar todo mundo no céu, a gente vai se reunir todo mundo, vai nadar lá naqueles lagos cristalinos, que é o que eu mais quero, gente. Quero chegar no céu e já dar tibum na água. Não, primeiro eu vou ver Deus, calma. Primeiro eu quero ver Deus, daí depois dá o tibum. E nesse mundo que a gente tá agora, cheio de morte, por exemplo, essa pandemia, que a gente não esperava nada disso. Quando a gente viu ao começo um vídeo, começo do ano ainda, não tinha nada certo. Aí a gente falou assim, vai espalhar só para umas cidades lá perto da China, vai ficar tudo bem. Só que daí foi eu gravando, aí a escola foi acabando. E vocês pensam que não, mas estudar online é ruim. É ruim. Se estudar na escola já é ruim, pensa online. É muito ruim. Mas mesmo assim, isso tudo é uma aprovação, porque às vezes eu fico muito nervosa quando eu estou estudando, porque eu não consigo fazer aquilo e eu fico nervosa. Aí eu penso, se eu não fizer tudo isso, eu vou repetir, gente, Aí eu fico muito nervosa. Mas aí a minha mãe me ensinou que a gente não tem que ficar nervosa, eu não tenho que ficar nervosa, eu tenho que apenas colocar na mão de Deus que Ele vai guiar e fazer a minha parte. Então, a mensagem que hoje eu tenho pra vocês é ser o exemplo. E também tem uma questão do Daniel que vocês podem perceber que... O que aconteceu com os 3 amigos de Daniel mesmo? E eles foram por quê?
Porque eles não quiseram adorar A estátua de Baal. isso. E aí, de Nabucodonosor. Aí o que aconteceu? Quando Nabucodonosor viu que tinha 4 homens dentro daquela fornalha, qual foi a primeira coisa que veio na mente dele? Que tinha... Ele sabia que tinha Deus ali. Porque o exemplo dos 3 amigos de Daniel e mais o exemplo de Daniel fez com que Nabucodonosor, querendo ou não, que não aceitava, mas ele estava sabendo de Jesus. E quando ele viu que Jesus estava lá, os olhos dele abriu. Falou assim, como que eu consegui negar Jesus todo esse tempo? Então, por isso que eu acho bonito o exemplo de Daniel, porque além dele e dos seus amigos também quiserem morrer por Jesus, eles ainda foram um exemplo para toda a comunidade. Amém. E eu acho que, como bons cristãos, a gente deve também ser um exemplo para todo mundo, para todas as pessoas. Se aquela pessoa estiver precisando da palavra de Deus, a gente não renunciar, a gente ir lá e pregar da mensagem, a gente mostrar, ser um exemplo na rua, não sair xingando. A gente ser um exemplo e deixar tudo nas mãos de Deus e confiar que Ele vai nos ajudar a vencer todas as tentações. Amém? Vamos cantar o hino 88. Achei um grande amigo, porque eu gosto muito desse hino, porque ele é o nosso amigo e sempre está com a gente. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei com grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me agora, eu sirvo a Ele enfim. Em seu amor imenso, por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados ordenou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo, desejo aqui viver e com ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim nos diz, em que Cristo a esse mundo voltará. Momentos muito alegres, que dia tão feliz, se que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, e estarei para sempre junto ao Salvador. Amém. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor tem nos dado, esse sábado lindo que o Senhor tem nos dado. Obrigado também pela chuva de ontem, Senhor, que regou todas as plantas. Que o Senhor possa estar conosco, Senhor. Amém. Que nesse sábado a gente possa fazer o que é da Tua vontade. E que todos os dias da nossa vida que nós possamos ser um exemplo para as pessoas lá de fora. Amém. Que o Senhor possa abençoar na construção dessa igreja. Amém. E que seja tudo para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Amém. É tudo que te pedimos, que o Senhor possa estar conosco ao irmos para o nosso lar. É tudo que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.